Escorpianos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Maga Ru. Eu estou aqui para tirar cartas de tarô. Tem baralho cigano. Depois eu vou pegar aqui um oráculo do poder da floresta, que é muito suave. Então, assim, eu penso que o tarô ele vem para mostrar o problema. O baralho cigano vem para dar uma clareada e depois a gente precisa encerrar com um oráculo um pouquinho mais leve para gente se acalmar e ver que tem solução. Escorpianos, eu peço que você se inscreva aqui no canal, porque hoje é um vídeo especial, é um vídeo que, se você não viu o outro vídeo, a gente estava falando de um arcano regente. Então, assim, se inscreve aqui no vídeo, porque de acordo com as respostas, né, que vocês deixam ali nos comentários, eu faço o próximo vídeo, né, de acordo com o tema que vocês preferem. Então, assim, como todo mundo ficou interessado em saber qual é o arcano regente, então este vídeo aqui é para falar dos 22 arcanos do tarô. Quais são as principais características? E aí eu vou falar o meu arcano regente e vocês vão levar um susto. E eu vou falar quais são os benefícios e quais são as dificuldades. Porque é isso, os arcanos maiores têm lições espirituais para nos ensinar aqui na Terra. Então vem com características muito boas, sim, mas vem também com ensinamento de que aí você fica sabendo o seu. Então, vou falar para você, fica até o final do vídeo, tá bom? Para você saber qual é o seu arcano regente. O pessoal que eu respondi nos comentários do outro vídeo, dá uma olhada lá, para você saber a história toda. Eu coloquei o número do arcano e o nome, então não coloquei, eu não dava para colocar todo o significado ali, porque aí tem que saber o que eu faço com esse arcano. Aqui, gente, se vocês quiserem marcar uma consulta na energia de vocês, uma consulta particular, entre em contato através do número que tem aqui. Inclusive, este número também é da minha chave Pix. No começo, quando a gente está estruturando o canal no YouTube, a gente trabalha bastante e a gente não tem ali ainda. Nossa, eu vou tomar uma aguinha, escorpião. Dá licença, só um pouquinho. O bichinho do Ranran resolveu atacar, escorpião. Meu Deus, não, não pode. Por isso que a gente acaba colocando o número do Pix, por quê? Se você se sentir grato, se essa leitura, ela teve realmente um ensinamento, um aconselhamento, um direcionamento, eu vejo assim, né? Se a leitura ela não tá falando comigo, ela não ressoou, aí eu não dou Pix, não faço Pix, mas eu sou aquela pessoa que faz o Pix. Eu sou de Sagitário. Sagitário é terrível. Se gosta e se realmente trouxe um benefício, um direcionamento, um conselho, uma resposta, pode colocar qualquer valor, tá? Todo o valor será bem-vindo. Às vezes a pessoa não pode colocar um valor significativo, mas coloca um valor de sinal de gratidão, sabe? Um sinal de gratidão. É isso. Não sei se vocês conhecem uma história da oferta da viuvinha pobre que tem na Bíblia. Aquela oferta dela foi a mais valiosa naquele momento, porque foi de coração, foi o máximo que ela pôde entregar. É mais ou menos assim que funciona a gratidão aqui. Vamos lá, eu vou fazer o seguinte, vou tirar primeiro um arcano maior, porque em toda leitura tem aconselhamento, tem direcionamento, e a gente verifica que assunto é mais importante para o grupo de pessoas que está aqui. Eu sempre peço para Deus me trazer as cartas, que eu tire as cartas, que atinjam, que alcance o maior número de pessoas.
que essas pessoas recebam esse aconselhamento, direcionamento. Então aqui eu tô com os arcanos maiores, os 22. Vamos tirar aqui um arcano maior, que vai reger essa leitura aqui em especial. E aí, no decorrer da leitura, eu vou falando dos arcanos, tá bom? Vamos tirar aqui um arcano maior. Dificilmente eu tiro o meu difícil. Se eu tirar, eu já falo. Vamos lá. Um arcano maior para a egrégora de Escorpião, que vem precisando de direcionamento, de alívio mental, físico, espiritual, discernimento para alcançar o objetivo. O eremita fala muito sobre o momento que a egrégora de Escorpião, pelo menos a egrégora que conversa aqui comigo, tá passando. Porque Escorpião tá se perguntando por que que não vem para mim? Por que não vem essa promoção para mim logo? Eu mereço, eu mereço. Olha que incrível, no outro vídeo eu falei sobre momento de refrigério, para você se retirar um pouco da muvuca, do barulho, para você falar com a sua espiritualidade. Veio a carta da espiritualidade no oráculo da floresta, depois a gente vai tirar. Veio duas cartas que significam a mesma coisa, que é você ter momentos de tranquilidade. E veio a carta da espiritualidade, ou seja, para buscar a espiritualidade. Para o seu mentor falar com você de alguma forma. Se é através de mim, se eu sou esse canal para entregar essa resposta, eu vou entregar aqui. O que vier, eu vou entregar. O eremita é aquele que se retira. Ele é um homem sábio que sabe, que já entendeu no decorrer, aqui ele se apresenta como um homem maduro, maduro não, já é um senhor, um velhinho. Então ele já viu que em todo o tempo teve momentos que ele precisava se retirar para pensar. Não tem como a gente pensar no barulho e com um monte de gente, não tem. Às vezes a gente tá num grupo, mas tá com a cabeça em outro canto. Você nem consegue resolver aquele assunto que você está em mente, nem consegue estar ali presente, aproveitando aquele momento. Se o eremita veio como conselho maior, você precisa se retirar para refletir, colocar a vida em ordem, a vida emocional, os pensamentos, tirar as teias de aranha, sabe? Pensamento destrutivo. Não vai, o que for pensamento negativo, destrutivo, se você não estiver cuidando da saúde, já começa a cuidar, porque o eremita ele também se retira para cuidar dele, do corpo, é mente, corpo, é tudo. Ele tá com a luz na mão, que vai clarear tudo. É a sabedoria. É você buscando a resposta. Então, se você tá aqui, ó, a cor do meu cabelo é parecido com a do eremita, né? Se for eu para entregar essa resposta, eu vou entregar aqui. Então, ó, do eremita, que é o arcano 1, é o eremita, que é, não, o arcano 1 não, gente, desculpa. É o arcano 9, autoconhecimento, busca interior, solidão e luz. Então, quem tem o eremita, o arcano 9, como arcano regente, já sabe que precisa fazer essa reclusão. Qual é o lado, já falando aqui, quem tiver esse arcano regente, é assim. Qual é o lado negativo do eremita? É ficar muito tempo em retiro. Sabe quando você fala, vou fazer um retiro espiritual? Não pode demorar muito.
estabeleça um prazo, tipo assim, olha, eu vou fazer uma vamos supor que você seja uma pessoa de igreja, não sei qual, mas eu já na minha, lá atrás, quando eu era nova, que eu ia com a minha mãe, tinha campanha de oração. E aí tinha aquelas campanhas de oração que duravam uma semana. Sabe o que que é bom, Escorpião? Nossa, me veio uma coisa muito legal agora que funciona. Não funciona em todas as religiões. Eu vejo todo mundo fazendo isso, gente. Tem igreja que faz até determinado ponto e tem gente que faz que é a minha prática. Eu vou ensinar aqui minha prática, ó. Você pega uma vasilha que tenha tampa e você vai colocar ali num papel escrito a lápis. Se você não tiver lápis, não escreve a caneta não, porque não tem a mesmo poder. Compra um lápis, compra um lápis. Funciona mais assim, tá? É mais certo de acontecer. Não adianta eu te ensinar uma receita de bolo e falar que no lugar do ovo você pode colocar farinha de mandioca no lugar. Não vai dar certo, não vai crescer o bolo. Então é assim, pega um papel e vai escrevendo um problema. Por exemplo, dinheiro. Você coloca o problema ali. Dinheiro como? Tipo assim, é devendo? É dívida? Coloca o nome, tá? Da situação. O nome da instituição. Preciso pagar determinada empresa. Ou já agradeço por ter pago. Vai colocando ali os pedidos. Só que em cada um, você tira aquele papelzinho, dobra e coloca ali nesse recipiente. Coloca no recipiente de alumínio, porque ao final você vai precisar queimar. Vai precisar queimar. Você vai colocar ali o, esses papeizinhos. Não pode pegar uma folha e escrever tudo. Não é uma carta. Sabe, no pote da prosperidade, que logo mais vocês vão receber o vídeo aí, por isso que se inscreva, ative os sininhos das notificações para vocês receberem. Esse pote da prosperidade aqui, gente, que é cheirosíssimo, é para atrair dinheiro, é para atrair oportunidades de ganhos, ganhos grandes. Aqui tem especiarias caras, em que em momentos desse mundo só reis usavam. Hoje em dia a gente tem acesso. Vocês vão saber qual é. Tem especiaria aqui que às vezes você nem nunca percebeu que tem ali na loja para comprar, tá? Maravilhoso, funciona. Aí aqui embaixo vai uma cartinha, aí vocês vão ver lá no vídeo, certinho. Então não é uma carta, não é uma carta igual do pote da prosperidade, que daí você esquema uma carta depois, mas assim, cada problema é uma fileirinha. Aí você tira, dobra, coloca ali na vasilha. Outro, coloca ali na vasilha. Aí você pode colocar seus defeitos também que você quer. Acordo tarde, coloca ali. Não cumpro com promessas, coloca ali. Vai colocando ali, vai colocando, vai tirando da cabeça, vai tirando, colocando ali, vai tirando, colocando ali. Gente, isso é maravilhoso, maravilhoso. Tem igreja que só coloca os pedidos ali na cesta, né, de oração. Mas tem igreja que queima. Tem, eu já vi. Na minha crença, se queima. Tem que queimar. Você pega todos esses problemas, coloca ali, vai pegando. Durante uma semana. Porque num dia não dá, não vem tudo. Uma tristeza, um luto que você não consegue sair daquele luto, coloca ali. Um relacionamento que você nunca esqueceu, ficou apegado, coloca ali. Porque tudo que você colocar ali vai sair daqui, nossa, vai ser um alívio. Você coloca ali e depois que você queimar, você pega um fósforo, coloca ali e queima. Papel queima rápido, tá, gente?
Não faz uma fogueira, toma cuidado aonde você vai queimar. Mas assim, por exemplo, eu vou aqui perto ali do tanque da área de serviço, e queimo ali. Não, não tem problema nenhum, porque é uma fogueirinha bem pequena, ó, né? Vamos, sabe o que eu faço? Eu pego um bulizinho, pego um bulizinho. Eu pego um bulizinho, eu coloco aquele menorzinho assim, né? Se eu colocar no caldeirão, não dá. Tem coisa que eu coloco no caldeirãozinho, né? E tem coisa que eu coloco no bulizinho. No bulizinho é melhor, porque o bulizinho tem aquele buraquinho que já vai saindo a fumaça. Você vai direcionando ela para o lugar certo. Que é para janela, né, gente? Para não ficar fumaça dentro de casa. E eu gosto do bulizinho por isso. Eu coloco o foguinho ali e a fumacinha vai saindo. Gente, funciona. Isso é terapêutico, porque é um arquétipo. O fogo é um arquétipo assim incrível, porque ele vai ali no subconsciente e fala para você, ó, acabou isso aí, porque queimou. Cadê? Cadê o problema? Queimou. E quando você faz um pedido de oração, no sentido assim, Deus, eu agradeço, porque foi assim que a minha mãe me ensinou. Desde já eu te agradeço pelas bênçãos recebidas, quais? Ela pedia ali, saúde para os filhos, livramento para os filhos, né? Proteção para os filhos, trabalho para os filhos. Se algum estava num relacionamento ruim, livramento, só usava uma outra palavra quando era relacionamento, que eu não lembro agora. Mas a minha mãe, eu vou só colocar o. Dá licença, tá, gente? Vou colocar aqui no notebook o carregador. Peraí. Certo, tá carregando agora. Agora que eu fui ver que a bateria da câmera tá fraquinha. E a minha mãe, ela pedia para os filhos. E ela pegava cada pedido de oração desse, que era mais ou menos assim, uns 3 centímetros que ela colocava, e ela fazia para cada um, era num lugar, não era misturado, não pode ser em carta. Por isso que cada um, você rasga o filetinho ali da folha, dobra. Então, olha só, aí nessa igreja que ela ia não queimava. Mas tem outra igreja que eu já vi, que eu fui visitar, que uma amiga convidou, que eu vi o pessoal queimando. No final, né, num terreno do lado da igreja, eles queimavam todos os pedidos de oração, de orações, todos. E isso é terapêutico, gente. Depois, quando a gente vai estudar, vai buscar na terapia de todo mundo aí, várias terapias integrativas, fala que esse é um arquétipo, você queima. A fumaça significa o quê? Tá indo mais rápido, tá subindo. Então aqui eu deixo sempre a vela acesa, é uma vela de verdade, tá, gente? Não mostra que tá, ó, quando eu mexi com ela, a chama mexeu. De longe assim fica paradinho, dá a impressão que não é vela, né? É uma velinha. Aqui é a água, aqui é o ar. E aqui na espada de São Jorge é de verdade, tá? Tem terra. Ai, ai. Vamos, gente, tirar as cartas aqui. Eu parei para falar desse momento de oração porque o eremita, ele tem que fazer esse retiro para ele fazer uma análise e ver que estratégia vai tomar para como fala, realizar. Mas o ponto negativo, você não pode ficar em confinamento, se retirar para sempre. Porque se a pessoa fica muito tempo sozinha, ela fica depressiva. Nós, humanos, fomos feitos com uma necessidade de se relacionar, de ter pessoas, de ver pessoas. É. A natureza faz bem? Faz. Que legal, muito obrigada, natureza. Mas ela não interage da mesma forma que um outro humano. Então, o lado negativo é quando a pessoa se isola. Porque você viu lendo lá, né? E eu tava lendo aqui. Isolamento. Não pode.
tá? Quem eu coloquei lá, né? O eremita, então já sabe. O lado negativo é que a pessoa se isola, ela vai se sentindo melhor sozinha. Só que ela vai adoecendo também, tá? Vamos ver o que tem aqui. Firme e forte para os outros. Gente, vamos tirar aqui, olha, 3 cartinhas, tá bom? Para esse vídeo não ficar tão longo. Porque eu ainda tenho que falar dos arcanos. Eu acho que eu nem vou tirar o baralho cigano. Vou tirar depois já o poder da floresta, tá bom? Que tem uma pegada de aconselhamento bem espiritual mesmo. Vou tirar 3 cartinhas aqui, tá? Aí depois vou falar o significado de mais 4 arcanos. Só para o vídeo não ficar longo e você assistir até o final e saber do seu arcano. Vamos lá, 3 cartinhas do tarô. Deixa eu dar mais uma embaralhada. Eu vou cortar em 3 também hoje. Três cartinhas. Opa, essa virou. Virou 2. Então só falta uma, tá, gente? Vamos lá, que está firme e forte para Escorpião, para resolver as necessidades do Escorpião. Como que vai chegar? O que o Escorpião precisa fazer para receber o que ele tanto quer? Escorpiões, meus queridos. Vocês sabem que eu tenho filho de escorpião, né? Então, aqui eu tô torcendo tanto para que vocês deem bem, gente. Porque é uma torcida pro meu próprio filho, que eu amo demais e ele me ama demais também. Olha só que interessante, gente. Tem uma área da sua vida que vai ganhar, que vai ficar muito claro aqui para você no conselho do eremita, que é aquele que se afasta do auê, para tem uma área aqui que vocês já vão resolver agora. Agora quando? Agora em agosto. Porque é na energia desse mês 8 aqui que tudo está sendo tirado aqui. Na área dos relacionamentos, isso é muito importante porque relacionamentos, nos levam a fazer bons negócios, bons acordos. Gente, gente, arrepio. E não é de frio, porque isso é quente pra caramba. Ó, na área do relacionamento, tem o 3 de copas aqui, tem o 9 de copas. Então, vai ter celebração e vai ter o quê, gente? Vocês chegando no patamar de tranquilidade nos relacionamentos. E é bons relacionamentos aqui. Aqui pode estar falando de amor, tal, pode, mas assim, a copas é relacionamentos no geral, porque fala de sentimentos. Então, quando a gente se relaciona bem, nossa, a gente atrai coisa boa uma atrás da outra. Ai, filho, tá assistindo? Gente, escorpião, ó, vem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidades de Deus pra você. Eu vou tirar aqui, essa carta aqui, outra aqui, que eu não ergui, é o 5 de ouros, tá? Que é o dinheiro que tá vindo para você, mas não é o suficiente, não é a quantidade, tá? Que tinha vindo na outra. Então, esses bons relacionamentos fazem com que a gente acesse pessoas que a gente não tinha acesso antes. E elas também acessem a gente. Às vezes a gente tá tão com a cara tão de mal com a vida que outras pessoas não querem se achegar a nós. Vão se achegar a vocês sim, escorpião. Por quê? Porque você vai estar mais leve nos relacionamentos. Então a vitória no relacionamento aqui já veio, que não é só amor, é acordo,
É negócio, é parceria boa, é parceria que dá certo, que rende. Do oráculo do poder da floresta, eu vou. Ai! Não, vamos tirar aqui as cartas que eu já veio aqui para minha mão. E a gente. Daí eu falo os quatro arcanos, tá? Eita, tá. Só mais quatro. Ficou na minha mão? Peraí. Peraí. Peraí, gente. Cinco, seis, sete. Escorpião, vai dar bom, vai dar bom. Vai dar bom, sim. Vai. Vamos ver aqui. O olhinho aqui de boi. Eu vou virar aqui as cartas e já vou ler aqui o significado dos arcanos, porque eu coloquei aqui na minha tela, para ser fiel ao tarô, tá? Porque se eu for falando logo do que eu já acho, eu falo mais coisas ou menos. Olha, o arcano número 2, que é a sacerdotisa, vou mostrar a figura dela aqui para vocês. Cadê a sacerdotisa? Sacerdotisa, cadê você? Vim aqui só pra te ver. Aqui, ela. Ó, sacerdotisa é a número 2. Significa intuição, mistério, sabedoria oculta e paciência. A sacerdotisa, ela tem uma figura de mulher sábia. Ela guarda mistério, então ela guarda segredos. Ela tem uma intuição incrível, ela usa tudo com sabedoria e ela tem paciência. Acontece que o lado a aprender, ela é muito paciente. Tem hora que a sacerdotisa tem que pegar e falar as verdades, e a sacerdotisa fica com dó e não fala. E ela pode falar. Ela tem, vamos dizer assim, autoridade para isso. E a sacerdotisa tem uma coisa que é de ficar muito no ramo do conhecimento. Ela é um pouco parecida com a eremita no sentido de ficar ali no mistério dela. Ela fica tão envolvida ali nas coisas dela, é tão interessante tudo que ela sabe, que ela vai de livro em livro. E depois ela sente a falta das pessoas. Aí passa um tempão, ela fala, nossa, faz tempo que eu não vejo fulano, ciclano, beltrano. Aconteceu isso, casou, teve filho e tal, e ela sai um pouco da sociedade. Então, se você tiver o número 2, a sacerdotisa, vai ser incrível, você vai ser uma conselheira incrível. Seja onde você estiver, você é a pessoa que dá o conselho, não o que recebe. Porque você é a pessoa que busca o conhecimento. E pega esse conhecimento e usa com sabedoria. Então não é só ir soltando. A pessoa fala para quem aguenta e ela sabe a hora de falar. E ela é uma pessoa quieta. Quieta no sentido assim, fala o necessário. A imperatriz, número 3, está aqui. A imperatriz, aqui ó, fertilidade, abundância, natureza e cuidado. Fertilidade, abundância, natureza e cuidado. A imperatriz é o arquétipo que ele espera sentado receber as coisas. Ele vai receber? Vai receber muita coisa. Só que ele não pode só ficar sentado. Ele tem que pegar um pouquinho do fogo da rainha de paus para fazer algumas coisas, para se mexer. Ontem eu tinha falado, né, das rainhas do The Game of Thrones e da Casa do Dragão,
que é uma rainha de paus. Então, assim, a imperatriz tá acostumada a receber tudo na mão. Mas, de repente, se aquela fonte de renda dela acaba, nossa, o mundo acabou para ela. E ela, às vezes, não aceita. Então, assim, se tá no arquétipo da imperatriz, aprenda uma coisa, a dar a volta por cima. Ah, do que eu vou trabalhar? Comece com qualquer coisa. Mas é tipo assim, se mexa. Então é esse o conselho para a imperatriz, tá? Se você tiver o arquétipo número 3. Aqui o imperador, gente, meu Deus do céu. Eu tenho esse arquétipo, gente. E eu vou falar o defeito dele já. Primeiro eu vou falar aqui, deixa eu achar a figura. Porque na figura já entrega muita coisa. Aqui o imperador. Olha aqui o imperador, gente. Vou ler aqui. Autoridade, estrutura, ordem e controle. Controle. Esse é o fraco do imperador. Ele quer controlar tudo e todos. Só que tem a hora que ele percebe que isso no extremo é doença, vira doença. Vira doença, porque o imperador, se ele tem ciúme, não é ciúme, é aquela possessividade. Então, gente, ao longo da minha vida, eu fui aprender, graças a Deus eu tive assim bons professores em casa mesmo, que era minha mãe, meu pai e os meus irmãos mais velhos. Eu aprendi muito com os meus irmãos mais velhos. Sobre ciúme, por exemplo, que no caso do imperador, para você que tem o arquétipo do imperador, ele quer controlar a vida do outro no sentido de possessividade. Por exemplo, o meu pai, né? A gente dava super. Eu queria meu pai só pra mim. Não dava, né? Quando eu tinha um namorado, ele não podia virar o rosto que eu dava um beliscão. Mas eu parei, tá? E aí, quando eu tinha ali uns 22 anos, uma das minhas irmãs mais velhas, se não é, acho que tem uma mais velha que ela me falou sobre isso. A minha mãe já tinha me ensinado muita coisa, já estava aplicando muita coisa, mas quando ela viu eu tendo esse ciúme de achar que a pessoa era minha propriedade, ela me falou, ela falou, por que você está fazendo isso? Ela me deu uns conselhos, sabe? E eu aceito o conselho, eu aceito. E eu parei. Então, assim, tipo, aquela pessoa lá, com 20 e poucos anos, hoje com 50, eu não tenho nada, eu não tenho nem resquício de ciúme. Não tenho, gente. Não tenho. Então, assim, você sabendo o seu lado negativo porque aqui eu tenho essas qualidades, né? Tenho as qualidades, mas os problemas, eles são grandes, porque todos os arcanos maiores é uma lição espiritual. Então, eu vim para esse mundo aqui não é para controlar ninguém. Eu posso liderar, eu posso mostrar o caminho, posso, mas a pessoa ela vai ter que ficar à vontade para que se ela quer seguir ou não. Imagine o signo de Sagitário quando eu dou conselho, gente, é terrível. Porque eu me coloco na pele da pessoa e falo como a pessoa está agindo. Ó, se você é o imperador, cuidado. Então já vai tirando aí, vai coloca no bulizinho ciúme, se você tem, né? Às vezes não tem. Ciúme, possessividade, controle. Tem um mantra legal para o chakra da garganta, que é aquele azul clarinho. Você pode colocar um cachecol azul clarinho aqui no pescoço. E mantra não é uma frase. Minha garganta é sagrada. Para quê? Para tudo que sai daqui, quando você perceber que você está controlando a vida dos outros, você não deixa sair, porque a garganta é sagrada, só tem que sair coisa boa. Minha garganta é sagrada. Minhas atitudes também são sagradas. Tá? Imperador. Então eu falei aqui de 4, né? Porque contando aqui,
Mas eu não falei do mago. Eu vou falar do mago, peraí. Depois a gente continua a partir do... Misturou aqui um tanto, mago. Tá tudo misturado. Porque eu embaralhei aquela hora, né, gente? O mago. Cadê você, maguinho? Tá aqui. O mago. O mago é o arcano número 1, gente. Olha, o mago, poder pessoal, ação, habilidade e manifestação. Então, maravilhoso. Então, ele tem aqui, ó. Dá uma olhada. Ele tem a habilidade de pegar o que tem na mão e construir algo diferente, maior. Mas o mago, qual que é a dificuldade? Qual que é a lição que ele tem que aprender? Se apegar um pouco às coisas materiais. É igual o eremita e a sacerdotisa. Essa turma, muito inteligente, sábio, sabe, esse poder de transformar coisas, eles ficam tão encantados com o mundo do conhecimento, da sabedoria, que eles se desapegam das coisas materiais. Só que todo mundo tem que ter onde morar, tem que ter comida, bebida, tem que ter dinheiro para pagar luz, água, se vestir, não é? Então, para esses três aqui que eu já falei, que é a sacerdotisa, o, o eremita e o mago, é o mesmo conselho. Se apegue às coisas materiais. Tipo, o eremita tem que sair pro retiro para pensar, sim, mas ele tem que voltar. A casa dele tem que ser limpa, ele tem que cuidar do carro, lavar o carro, comprar um carro se não tiver, né? Tá aqui, ó. Então, o mago, ele tem essas características maravilhosas que, olha, poder pessoal. Então, é uma pessoa que tem uma eloquência na hora de falar, né? Na hora de se comunicar. Ele é da ação, ele faz as coisas, ele tem habilidade, ele se manifesta. Mas ele tem que ter um pouquinho mais de ambição. É isso. Então, ó, vamos aqui, escorpião, para essa leitura, não... vamos fazer assim, eu vou falar algumas coisas do oráculo da floresta para o seu momento, que como ali mostrou que na área do relacionamento, ou você já melhorou, ou tá a caminho dessa melhora aí de relacionamento. Eu vou ver o que fala aqui sobre dinheiro. Ó, aqui família fala sobre dinheiro. Equilíbrio fala sobre dinheiro. Flexibilidade fala sobre dinheiro. Disciplina fala sobre dinheiro. E autenticidade fala sobre dinheiro também. Então vamos aqui na autenticidade, gente. O que é, deixa eu abaixar aqui essa informação dos arcanos para eu ver melhor aqui. O que é autenticidade? Que é você ser autêntico. Você não copia nada de ninguém. Você é você. Você tem seu jeito de fazer as coisas. E o mundo vai ser beneficiado com isso, com a diferença. Por isso que Deus criou todo mundo muito diferente um do outro. O lugar onde você precisa, vai precisar do toque que só você sabe dar. O lugar que você trabalha. Na sua família, só você é de determinado jeito. Eu tô falando as características boas, tá, gente? Então, só você tem as características incríveis que somam na vida de outra pessoa. Então, veja os seus lados positivos, porque essa autenticidade, ela tem que vir à tona para as pessoas te admirarem. Falar assim, nossa, eu nem sabia que esse cara sabia fazer isso, nossa, eu nem sabia que ele falava bem desse jeito, nossa, ele me deu um conselho, ele me deu uma palavra, nossa, ele é tão educado. Autêntico, seja autêntico. Porque se você não é uma pessoa educada, seja. Vou te mostrar aqui uma coisa importante. Ó, flexibilidade. A flexibilidade
Escorpião, vamos combinar que às vezes você não é muito flexível? Vamos? É que ser flexível, gente, eu entendo disso, né? Eu com esse arquétipo doido aqui do imperador, pensa, ó, ser flexível para os negócios, gente, é muito bom. Porque assim, nunca vai ser do jeito de uma pessoa só. Tem que chegar num acordo. Tem que se colocar. é, Não tem que ficar tão bravo quando as coisas não saem do seu jeito. Escorpião fica bravo demais. Fica irado, irado. Não, não fica. Até chega ao ponto de assustar as pessoas, assim, a ira de escorpião. No outro vídeo eu falei, né, que eu tenho uma história muito forte com o escorpião. A minha chefe que era de escorpião, que foi super legal comigo, com outras pessoas ela não foi super legal, não. E eu via as coisas que ela fazia com as outras pessoas e eu ficava com muita dó da pessoa. Eu falava, putz, agora essa tá ferrada, né? Ela não era flexível de jeito nenhum. Ela, não sei que arquétipo ela tinha, mas ela era só do jeito dela. Não tinha margem para negociação. Então, escorpião, se você é essa pessoa que não tem essa margem, que quando a coisa não sai do seu jeito você fica muito bravo, aprende a fazer caminhada. É, a caminhada, enquanto a gente caminha, a gente produz uns hormônios que vão acalmando a gente, naturalmente. Por isso que assim, meia hora de caminhada faz o escorpião bravo ficar tranquilo, tá? E aqui do equilíbrio, tá? Que é o que a gente já vem falando. Aqui fala da importância que a família tem para você. Aqui fala que a família é importante para você. Mas como é que você tá com a sua família? Tá de bem? Tá de boa? Você acrescenta na vida das pessoas da sua família? E aqui é a disciplina. Aqui é a disciplina, a gente já tinha falado. Você é inteligente o bastante para criar uma disciplina própria. Tipo, ter o horário de comer, ter o horário de acordar, ter o horário de dormir, para você ter uma saúde boa, para você entregar mais nessa interatividade com as pessoas, que você vai começar a negociar. As pessoas chamam outras pessoas, promovem pessoas, convidam pessoas que são flexíveis, que são mais fáceis de lidar. Então, que tal começar a aprender um pouco mais com gêmeos, por exemplo? Geminiano, gente, tem um poder assim de se relacionar maravilhoso. Eu aprendo muito com gêmeos também. Eu sei que eu nunca vou ser uma geminiana no quesito relacionamento, porque eles são muito bonzinhos. Eu sou mais um pouquinho do 880, mas eu já aprendi bastante com gêmeos. Então, o escorpião te convida a ser um pouquinho geminiano. Um pouquinho geminiano. Se você quiser ler a leitura de gêmeos, eu tenho que ler, né? Depois que eu faço, eu vejo, eu tenho que ver a leitura de gêmeos, porque é o meu oposto complementar. O seu oposto complementar é touro. Então, escorpião tem muito a aprender com touro. Vê lá. O taurino, gente, para relacionamento é maravilhoso. Meus pais eram de touro. O seu oposto complementar é touro. Aprenda com touro. Eu tenho que ir lá em Gêmeos e aprender com Gêmeos. O que é o oposto complementar? Lá na setinha do mapa é o que está na sua mira, assim, sabe? Quando faz uma roda dos 12 signos do zodíaco, é aquele que está na reta, do outro lado. Vai lá em touro.
Essa turma de touro se relaciona tão bem, olha, por conta dos meus pais, assim, a gente teve uma vida, assim, de relacionamento bem legal, bem divertida mesmo. Então, esse vídeo tá ficando muito longo. Pera aí, eu vou falar os outros. Pera aí, vamos lá. É que eu quero falar como é que você vai conseguir ser promovido na empresa. Seja promovido na empresa onde você trabalha. Seja. Se tiver que fazer sociedade, faça. Mas já esteja preparado para ser mais flexível, mais equilibrado, mais disciplinado. Que é isso que a outra pessoa tá contando com um sócio, com um empregado, com um amigo, com um parceiro. É isso, né? Como esse aqui é o especial dos arcanos, eu agora, gente, vou falar, porque a turma que respondeu aqui, eles que respondeu a outro vídeo, eles queriam o arcano. Eu coloquei lá o número e o arcano, mas não falei o significado, que aí seria, teria que escrever uma Bíblia. Deixa eu pegar aqui, ó. Eu vou pegando o que tá aqui na minha mão, já falei aqui o mago, sacerdotisa. Agora vamos lá embaixo, que eu vou nessa ordem aqui, tá? Senão eu vou perder muito tempo aqui colocando em ordem. Esse aqui é o 17 é a estrela. Ó, a estrela, esperança, fé, inspiração e paz. Esperança, fé, inspiração e paz. Então a estrela tem todas essas características maravilhosas. E qual o defeito da estrela? A estrela é sonhadora e às vezes ela delira. Então a estrela é a que tem que colocar esses sonhos que estão na mente no papel e ver se dá para continuar sonhando. Se o sonho não for possível de ser realizado, você coloca no papel, verifica o tanto que tem que gastar e vê se é possível realizar. Se não for, só molhar a garganta aqui, gente. O incenso não estava vindo aqui. É que as coisas assim da natureza, a gente fica empolgado, elas começam a vir pra gente. É igual a chama aqui da. Tem que colocar mais pra cá. É igual a chama da vela. De acordo com o que eu vou falando, ela vai chacoalhando a chama ou não. Então vamos lá, ó. A estrela então é isso, tá bom, estrela? Quem tá nesse regente? Porque eu vou responder mais lá, então a pessoa vai ter. Aqui vem a morte, que é o arcano 13. Vamos ver aqui, ó. Arcano 13. Cadê ele? É o 13. Peraí. A morte, fim de ciclo, transformação profunda e renascimento. Aqui a morte, eu tenho uma pessoa muito querida que é esse arcano aqui. Então, o que eu falei para ela? Falei, olha, de quando em quando você precisa dar uma mudada. Primeiro, a mudança começa lá dentro da casa da pessoa. Muda os móveis de lugar. Muda os móveis de lugar. De repente, de uns 5 em 5 anos, muda de endereço, muda de número de celular, muda de roda de amigos. Por quê? A morte é fim de ciclos. Significa que ela tende a enjoar, a ficar empapuçado de determinadas coisas. Só que se ela não colocar fim naquilo que ela tá empapuçado, o negócio já não desce mais, ela tende a ficar grosseira, ou ela vai para os extremos. Conhece o bipolar? Ou ele vai ficar aquele alegre bobo que vai encher o saco dos outros, ou ele vai ficar aquela pessoa que vai soltar os cachorros. Então, o que a morte precisa fazer é ter o hábito de fazer pequenas mudanças, às vezes até de grandes mudanças, para ele não ficar muito
bravo, enfurecido com as coisas, porque às vezes ele só precisa sair dali, do grupo, da empresa, da família, sabe? Daquela casa. É isso. Isso já levando para a informação mais extrema assim da coisa. Aqui, julgamento, que é o arcano 20, despertar, chamado interior, perdão e renovação. O julgamento. Gente, o julgamento, ele é muito bom. Olha quanta coisa legal, né? Só que o julgamento, ele tem o hábito de julgar quem? A si ou aos outros? Aos outros. Gente, eu coloquei esse... Você vê? É porque eu tô querendo terminar logo o vídeo para você ficar até o fim. Fica até o fim. Dá o like. Você deu o like? Dá o like aí. Fala, fala qual que é o seu arcano. Tem que colocar a sua data de nascimento com dia, mês e ano para eu te falar qual é o seu arcano, tá bom? Você que ainda não sabe o seu. Como eu quero terminar logo, então eu tô atraindo essa energia aqui da fumacinha para mim do incenso. O julgamento, então, gente, tem essa tendência de querer julgar os outros, tá? Então tem que parar de querer achar o pelo em ovo da outra pessoa, sabe? Apontar o dedo, ele, foi aquele. Ou até mesmo ser um pouquinho fofoqueiro. Não pode, tá? O julgamento. Mas tem as características muito boas aqui, que é o chamado interior, o perdão, a renovação, perdoa fácil. Se precisar renovar, renova fácil, né? O tipo, termina ciclos para começar outro. Ele tem essa facilidade. E o despertar aqui é o despertar para as coisas superiores, tá bom? Vamos lá. A força, que é o 11. Cadê o 11 aqui? A força. Não, a força não é o 11, não. É o 11, sim, a força. Peraí, gente. Tô procurando aqui, no meu script. Espera, gente. Espera. O que aconteceu aqui? Peraí. Entendi. É que a força, gente, nesse baralho aqui é esse número, mas no outro, o 8 lá é outro. Tá bom, vamos lá. A força: coragem, domínio próprio, paciência e compaixão, tá? A força, gente, qual o defeito da força? Não é defeito. O que ele veio aprender? Quem tem esse arquétipo regente, ele veio aprender a dominar as paixões. Aqui, ó, a fera está próxima ao órgão genital da órgão sexual dessa figura aqui. Então, assim, é para você dominar o que? Os vícios. Ser equilibrado nas paixões mundanas. Mas tem coragem, tem domínio próprio. É para ter domínio próprio, paciência e compaixão. O pendurado. Gente, o pendurado é chamado em outras cartas de um enforcado, mas aí eu não concordo, porque ele não está enforcado, ele está só pendurado para baixo. Vamos lá ver? Nesse baralho, ele é número 12. Então, o dependurado significa pausa, sacrifício, nova perspectiva e entrega. Então, assim, a pessoa que tem esse arquétipo é igual da morte. De quando em quando precisa renovar. Precisa renovar. Precisa aprender um pouquinho com quem é número 5, assim, de nascimento. A pessoa que é 5, ela muda de casa fácil, ela muda de corte de cabelo, ela muda as coisas. O pendurado precisa aprender, ter essa renovação rápida. Para quê? Porque se o dependurado, quem vai nesse arquétipo aqui, do arcano regente, ele não faz essas renovações que precisam ser feitas, a vida faz. Por isso que ele foi virado aqui de cabeça para baixo, para ele ver as coisas de outra forma. É só isso. É interessante o dependurado.
Então ele precisa de uma pausa, de uma nova perspectiva e de uma entrega. Então eu falo assim, né? Quem tem esse arquétipo aqui, o arcano maior, não precisa esperar a vida te colocar de cabeça para baixo. Vai percebendo e muda. Gente, 55 minutos? Meu Deus! O imperador já falei, né? Principalmente o defeito do imperador. O Papa, ó, número 5, que em outros tarôs são chamados do Hierofante, mas aqui é o Papa, né? Uma figura divina, divina não, uma figura espiritual aqui na Terra entre Deus e os homens. É só uma figura, tá? É um arquétipo. É tradição, espiritualidade, ensinamento e ética. Então, ele tem muito disso, tá? Então, vamos dizer que quem tá nesse arcano aqui é muito tradicional. E então, o que, que ele precisa ser? Aceitar. Ele nem precisa mudar o jeito dele de ser. Ele precisa aceitar. Gente, tem um incêndio aqui acontecendo. Ele tem que aceitar o outro do jeito que o outro é. Vamos supor aqui, gente, agora eu vou falar de uma coisa bem séria, porque serve para todos, mas para quem é tradicional, vamos supor que tenha um filho, uma filha, que quer fazer uma transição de sexo. Essa pessoa desse arquétipo aqui não aceitaria de jeito nenhum. Então é uma pessoa tradicional de frente com algo mais moderno, né? Que isso não havia essa, né? Mas agora nos nossos tempos que está tendo essa flexibilidade, né? Para fazer a cirurgia, para mudar. Então assim, o Papa, vamos dizer assim, esse arquétipo aqui, são de pessoas que não aceitam o jeito do outro, tá? Ou uma pessoa muito moderna que não aceita o outro que é tradicional. O moderno precisa aceitar o que não é moderno, o tradicional. Eu fazia uma coisa pela minha mãe só para alegrar ela. Por exemplo, eu não, depois de determinada idade, eu não fui mais na igreja. Mas quando meu filho era pequeno, ela falava, ah, deixa eu levar ele na igreja. Eu perguntava para ele primeiro, você quer ir, filho? Tá. Dele, quero, mãe. Aí eu deixava. Isso deixava minha mãe tão alegre assim, sabe? Porque ela é tradicional, era aquela pessoa da igreja que ia naqueles dias e tal. Para aceitar um pouco, para falar para ela, olha, eu te apoio nas suas coisas, né? Não é porque eu, né, deixei de. Eu te apoio. Então é isso, gente. É vice-versa. Aqui serve para as duas coisas. Os amantes, que é o 6, ó. Os amantes, 6, quem tiver nesse arcano regente. Escolhas, amor, união e valores morais. Vamos já para a dificuldade? Dificuldade, escolhas. Essa escolha aqui do arcano número 6 significa escolha entre sempre, porque aí já é uma até prova de vida. Sempre ele vai ter que escolher entre o que é virtude e vícios. Ou seja, algo que dá prazer para ele, prazer pessoal, mas também estraga ele. Ele vai ter que fazer essa escolha sempre. Ele vai ter que fazer escolha sempre um amigo que é legal, mas é do mal, e entre uma pessoa que não é tão legal, mas é do bem. Ele acaba escolhendo às vezes a pessoa que é do mal, porque é legal, porque ele, né, precisa socializar, então ele acaba preferindo. Só que ao decorrer do tempo, essa escolha que ele fez errada vai estragar, vai acabar com ele. Então não é fácil escolher, tá bom? A pessoa do arcano 6, que é a carta dos enamorados ou dos amantes, significa uma grande dificuldade de escolha. E principalmente quando escolhe errado. Não tem problema. Escolhe de novo. Enquanto a vida, há esperança. O carro a gente falou na última. Aqui, ó, vou ler para vocês o carro, que é o arcano 7, que é o arcano da minha mãe. Força, coragem, domínio próprio, paciência e compaixão.
é a minha mãe purinha. Qual o defeito? Perder o controle das coisas. Eu dei um exemplo no outro vídeo que é assim, minha mãe teve 14 filhos. Isso é um descontrole, porque o meu pai não queria ter os 14 filhos, ele queria ter 5 ou 7 no máximo, né? Então, assim, ela foi lá pro máximo, que sou eu que nasci, né? A última, 14. Então é assim, gente, não perca o controle. Aqui tem 2 cavalos, então tem que, se não cuidar os cavalos, se ele, cada um for para uma direção, a pessoa cai. Então tem que ter o controle da sua própria força. O carro ele é muito forte, ele é controlador, ele é dominante. Porque ele tem o poder de manipular. Não manipula ao extremo, não. Ó, se um cavalinho dá uma virada aqui, a charrete cai, o cavalo também cai. E o cavaleiro também cai. Príncipe. Um cara da corte aí. A justiça. A justiça, deixa eu ver aqui onde ela tá. Tá, ela tá como arcano 11 ali, ó. Causa, depois eu vou explicar essa mudança. E não interessa muito não, porque aqui a gente faz leitura de carta, né? Mas vamos lá. A justiça é causa e efeito, verdade, equilíbrio e leis. É aquela pessoa hiper justa. É muito legal. Eu tive uma amiga na escola que tinha esse arquétipo aqui, que eu saio fazendo conta de todo mundo. Por que o fulano era assim? Tá? Ela tinha esse. Nossa, ela era muito justa mesmo. Só que acontece com a pessoa que é justa? Exagera. Às vezes não dá o tempo das provas, da pessoa se defender. Ela já bate o martelo e é aquilo, e ela não quer saber. Então, justiça, ó. Que esse é o arquétipo aqui, o 8, que é o número certo, tá? Porque o número 8 é o número da justiça, do equilíbrio e do dinheiro, tá? Aqui o arquétipo 10, que é a roda da fortuna. Meu primeiro esposo tinha esse arquétipo aqui. Então, assim, para a área do dinheiro é muito bom. As oportunidades, ó, vai durante a vida toda. Só que assim como vem oportunidades boas e corretas, tem gente de olho que vê aquela pessoa se dando tão bem que oferece coisa errada. Então, ó, a roda da fortuna, eu diria para você ter cuidado nas suas parcerias. No significado aqui, vamos dizer assim, dos livros, vamos colocar aqui, ó. Mudança, ciclos, destino e sorte. Tem muita sorte, tá? Então, a pessoa que encerra muito bem um ciclo, se precisa ser encerrado, tem oportunidades mil na área do negócio, nas áreas das amizades, o negócio vai. Então, o cuidado é, como a vida é muito, entra coisas que não vão te levar a um bom lugar. O mundo, que é a carta 21, vamos ver aqui. Conclusão de ciclo, realização, plenitude e integração. Gente, o mundo é a carta da pessoa que tem um sonho e ela realiza. O mundo, normalmente, os arquétipos de jogadores, estrelas que fizeram muito sucesso, tal, sabe? O mundo. Qual que é o problema do mundo, de quem tem esse arquétipo? Ele esquece da família, ele não dá valor àqueles que o alimentaram até ele chegar naquele lugar ali. Ele esquece dos amigos que correram com ele na infância. Ele esquece de coisas importantes. Às vezes acontece lá na frente do mundo, quem tem esse arquétipo aqui, se perder. Porque ele vai ser uma pessoa tão bem realizada e vai ganhar tanto. Você já viu esses jogadores aí ganham tanto e acabam fazendo tanta idiotice? Os jogadores, tá, gente? O escorpião aqui do mundo não faz, não. Só realiza, é grato às pessoas que o ajudaram. Ai, ai. Gente, nós estamos acabando já, hein? Ó, já estamos acabando. Aqui é o 13. Não, 20, 18.
18, que é a lua. Vamos procurar a lua aqui? Lua, 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 lua. A lua, ilusão, medo, inconsciente e intuição profunda. Então, aqui a pessoa que está no arquétipo da lua, gente, olha, eu juro pra vocês, eu não sei. Não adiantou virar pra lá e pra cá. Lua, parece um sol, né, gente? Mas não é não, ó. Colocar bem pertinho. Lua, é a lua. É o 18. A lua, gente, é aquela pessoa muito profunda. Às vezes um pouco chorona demais, né? Mas não dá pra tirar essa característica da lua, viu? Ela vai ser essa pessoa emotiva, intuitiva, porque ela sente mais. Vamos supor, morreu alguém ali da família, ela vai sentir mais, vai chorar mais. E não é porque ela tá pedindo atenção e quer. Não, é porque ela realmente sente mais. A pessoa que é lunar, ela sente mais as situações. Então, Lua, o que, que eu diria para Lua? Quem tem esse arquétipo aqui de regente maior. A terapia é um bom amigo para Lua, o terapeuta. O terapeuta, a pessoa se apegar ao superior maior, a uma religião, escolhe uma. Para você, Lua, que tem esse arquétipo aqui, esse do regente, para você ser convidado mais vezes para, porque assim, as pessoas quando montam uma festa e quando vai fazer a lista, ela procura pessoas que gostam de festa, pessoas que conseguem celebrar. Por exemplo, a pessoa quer celebrar uma coisa que aconteceu muito boa, o nascimento de um filho, alguma coisa, o aniversário. O que que ele quer? A celebração significa ânimo, alegria, é comer bem, é beber bem, é música, é dança. Se a pessoa for sempre tá. Eu tenho uma colega, não é colega não, uma ex-namorada de um irmão meu, ela tem esse arquétipo aqui. Meu Deus, ela sempre tava com o nariz vermelho. Então, assim, a lua tem um lugar certo de chorar, quem tem esse arquétipo, é com o terapeuta. É certo. Quando meu pai faleceu, eu fui fazer terapia, gente, porque depois de um ano eu tava chorando mais ainda. Eu fiz a terapia. Foi muito bom. A torre que aqui é o 16. Vamos ver aqui? 16, 16, 16. Cadê você, 16? 11, 12, 13, 14. Nossa, isso daqui tá fora de ordem, gente. Meu Deus. 14. Aqui, 16. A torre. É ruptura, revelação súbita, caos e libertação. Sabe aquele, eu não sei, quando vocês estudavam, sabe aquela amiga? Eu tinha uma dessa aqui. Aquela amiga que ela vê alguém enchendo o seu saco, ninguém tá falando com ela. A pessoa tá, vamos supor, uma situação que teve comigo, alguém que tava procurando encrenca comigo, e ela vendo de lá. Meu Deus, a torre. Ela vinha já soltando os cachorros e falando: ela é minha amiga. Se mexer com ela, mexeu comigo, eu te arrebento. É a torre. É a torre. Então, o que, que a torre precisa? Quem tem esse arquétipo é muito forte. Eu até comparo um pouquinho com o arquétipo da minha mãe, assim, que é a pessoa que vai para cima. Minha mãe era arquétipo de onça misturado com leoa. A hora ela era bem diplomata, mas opa, não mexe não. Gente, se você tem esse arquétipo aqui, a torre, se segura um pouco na atitude, na ação, tá? Se segura um pouco. Seja mais comedido, seja mais equilibrado. Vamos copiar gêmeos junto comigo? Eu copio gêmeos assim. Eu tento, né? Tem coisa que eu não consigo, não. Eu tento copiar gêmeos para quê? Para buscar um equilíbrio. Então eu te convido, você se tiver esse arcano regente, você vai. Ó, terminando, gente, terminando. Terminando. Eita, o diabo, olha o diabo aqui. Quem tem o arcano 15, que é o diabo, ó. El diabo, o diabo. Eu tenho que ficar procurando aqui, porque eu tô com uma outra numeração aqui. Mas aqui é a numeração certa, tá? 15 é o diabo. Fica tranquilo. Apegos, ilusão,
materialismo e sombras. Então, essa é a pessoa apegada no material. Então, é aquela pessoa que vai trabalhar, vai comprar, vai construir e só vai falar de dinheiro, de negócios. Aqui eu não posso falar quem é, dos parentes não, senão dá ruim pra mim. Ó, é, o diabo, ele tem um significado muito bom para quem é desapegado. Então, para sacerdotisa, ter um colega que tem esse arquétipo é legal? É legal. O eremita, a sacerdotisa, o eremita, tinha outro mago, a imperatriz. É a pessoa que vai para a conquista das coisas materiais. Todos nós, todos os 22 arcanos precisam morar, comer, beber e tudo, tá? Ser independente financeiramente, tá legal? Então, esse arcano, para esse lado aqui, ó, 10. Só que não pode ser ao extremo. Não pode. Porque senão ele vai se perder no próprio dinheiro. Ele vai viver só para isso. Ao final, ele não vai ter amigos leais, ele vai ter amigos interesseiros. Não é legal. Ao final, ele vai casar com uma pessoa interessada no que ele tem, não no que ele é, na companhia dele. Ai, não tô nem aí, ó, esteja. Porque estar em companhia de gente que não é leal a gente, dá ruim, hein? Então, ó, o arcano aqui, regente do diabo, ele é muito bom no sentido, né, dessa construção da vida material. Eu admiro e copio algumas coisas. Porque eu sou desapegada também, gente. Eu sou desapegada. Mas eu tenho que copiar um pouco a turma do apego, tá? Então, seja mais, dê valores às virtudes e à ética, ao amor, à paz, para você atrair pessoas sinceras, viu? Senão, você tá ferrado. A temperança, número 14 aqui, tá? Ela é número 14, a temperança. Equilíbrio, moderação, cura e harmonia. Esse é o arquétipo do Sagitário, né? Que é meu signo. Então aqui, gente, ó, não significa que a pessoa ela tem essas qualidades todas. Significa que ao longo da vida dela, ela precisa buscar. Vamos dizer que para abrir a porta do céu para ela, vai ser perguntado: ó, você foi equilibrado, justo, né? Moderado, você curou pessoas, criou harmonia, porque essa pessoa vem com esse dom de curar. Se quiser passar na portinha do céu, seja tudo isso, tá, temperança? A imperatriz eu já falei. O louco. O louco é novo, significa o novo início de alguma coisa, a inocência, a espontaneidade e risco. Esse arquétipo é muito bom para quem é muito apegado e não consegue se desligar das coisas. Então, ele é muito bom ali pro diabo que é muito apegado nas coisas e não consegue olhar para outras coisas que o mundo oferece. Então, assim, o louco é bom, mas a ingenuidade dele pode fazer ele perder muitas coisas. Aqui você tá vendo ele só com uma mochilinha aqui indo embora, porque ele acaba perdendo as coisas para quem? Para os espertalhões. Acaba fazendo papel de bobo, louco, sabe? Aqui, deixa eu ver aqui, inocência, espontaneidade e risco. Então, assim, a espontaneidade, a inocência não é bom. Tudo demais faz mal. Então, quando eu falo que eu gosto muito de escorpião, é porque o escorpião tem um lado que é o da malícia. Malícia no sentido o quê? De ver todas as facetas. Então, se alguém aqui está conversando comigo, eu estou acreditando nela, eu vou pro meu filho, eu pergunto, filho, essa pessoa, não sei se ela tá me enrolando. Aí eu coloco para ele a situação, ele consegue ver o lado oculto que eu não estava vendo. É. Aquela minha chefe que eu falo que eu adorava, ela também via, quando eu tinha um relacionamento, ela ficava se observando de longe, sabe, assim, na empresa.
trabalhei alguns anos lá. Então, ela mostrava. Então, eu gosto do escorpião, porque o escorpião, ele não é tão bobo igual o sagitariano é. Eu acho que nós, sagitarianos, somos bobos às vezes. A gente é um pouco de louco, a gente tem uma inocência, sabe? Uma espontaneidade um pouco exagerada. Não tenha, não seja tão inocente. Você que tiver esse arquétipo aqui, ou ele vai ser zero, número zero, ou ele vai ser o número 22, porque muda um pouco as coisas nos baralhos. Mas aqui ele é o número zero, ele é o louco. Mas é bom porque é uma pessoa que está disposta sempre a ter um novo início e na hora que precisar dar um dane-se para as coisas ele dá. Isso é muito bom, tem hora que tem que dar. Vamos na última aqui, ó. O Sol, esse é maravilhoso. O Sol, vamos ler aqui. Alegria, vitalidade, clareza e sucesso. Gente, é maravilhoso, né? O Sol tem todas essas características. Então você veio para ter todas essas características. Se você não está tendo, é para ter. Porque o Sol não é para iluminar só a própria vida, mas é a pessoa que traz. Sabe quando chega aquela pessoa legal que todo mundo quer falar? Oi, fulano chegou! É a pessoa do arquétipo do Sol. É. Ou do carro. O carro também. Quando o carro chega, o carro chegou, o sol chegou. Então a festa é animada por essas pessoas aqui, ó. O sol, o carro, o diabo, a roda da fortuna. Deixa eu ver aqui quem mais, o louco. Vamos ver, vamos ver. Tan, 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 tan. A estrela. Tá, tá. O mundo. São esses arquétipos que você precisa convidar para ir na sua festa, que é alegria. Olha, obrigado por ficarem até aqui. Veja qual é a sua data de nascimento, coloca aí que eu vou responder. É certeza, tá? Um beijo pra você. Deixa eu tirar esse negócio daqui antes de fechar o vídeo. Tudo de bom, escorpião. Eu respondo, tá? Se inscreve, compartilha esse vídeo, me dá essa força, fica inscrito aqui no canal comigo, dá um likezinho pro YouTube achar que esse assunto aqui é relevante. Você gostou? Fala aí se você gostou. Foi demorado, eu sei, isso eu sei, tá? Eu vou melhorar nisso. Vamos ver aqui.